Leitura comentada do livro O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. A gente segue no segundo capítulo e esse é o subtítulo, A Ilusão da Propriedade. Possuir alguma coisa, o que isso quer dizer realmente? O que significa tornar alguma coisa minha? Se alguém parar no centro de uma grande cidade, apontar para um arranha-céu e disser: aquele prédio é meu, sou o dono dele, ou essa pessoa é muito rica, ou está se iludindo, ou é uma mentirosa. Em qualquer um desses casos, ela está contando uma história em que a forma de pensamento eu e a forma de pensamento prédio se fundem numa coisa só. É assim que o conceito mental de propriedade funciona. Se todo mundo confirmar sua história, é porque deve existir uma papelada assinada que ateste o motivo pelo qual todos concordam com isso. A pessoa é rica. Caso ninguém aceite sua afirmação, ela será mandada para um psiquiatra, pois ou está tendo alucinações ou é uma mentirosa compulsiva. Essa explicação do Eckhart Tolle aqui sobre propriedade é uma incrível sacada que ele percebeu e que a gente, como está muito imerso na sociedade, não tem essa percepção. Então a gente vai criando esses sistemas rígidos, digamos assim, e a gente nunca se questiona porque a gente tem essa necessidade tão grande de ter coisas para chamar de nossas. Se a gente pensar na Terra, a Terra física, né, a propriedade latifundiária, digamos assim, né, a Terra em si, onde a gente constrói nossas casas, onde a gente constrói as cidades, ela não tem dono. A Terra é o planeta Terra e a Terra que está nela, que está contida nesses continentes da Terra, elas não têm dono de fato. Mas o homem, o ego, ele tem essa necessidade de ter propriedade sobre algo, de exercer controle na verdade. E aí, pensando na história lá atrás, ele chegou no lugar e ele disse: essa terra é minha. E isso às custas de muita guerra, de muito sangue, né? E aí, com o tempo, aquilo foi sendo cristalizado, digamos assim, inventaram-se os documentos, né? Então, vamos assinar esse papel em que você concorda com a minha loucura, digamos assim, dizendo que isso aqui é meu, e depois foi passando para os herdeiros, digamos assim, até chegar onde a gente está hoje, né? Onde tem muitas pessoas habitando o planeta e o espaço, né, é cada vez menor. Então, se pensar nas grandes propriedades de terra que foram sendo divididas entre os herdeiros, hoje poucas pessoas têm ainda muita terra ou muitas posses nesse sentido, porque vai sendo fragmentado cada vez mais conforme o número de habitantes na Terra aumenta. É importante reconhecer que a história e as formas de pensamento que a constituem, independentemente de todos concordarem com elas ou não tem nada a ver com quem a pessoa é. Ainda que a afirmação seja aceita, trata-se, no fim das contas, de uma ficção. Muitos indivíduos não compreendem isso até estarem no leito de morte e constatarem que nada que é exterior, nenhuma coisa, jamais correspondeu a quem eles são. Com a proximidade da morte, todo o conceito de propriedade acaba se revelando sem o menor sentido. Nos seus últimos momentos de vida, as pessoas também entendem que, embora tenham estado em busca de uma percepção mais completa do eu ao longo de toda a sua existência, o que elas estavam de fato procurando, seu ser, na verdade sempre havia estado ali, mas fora obscurecido de modo significativo por sua identificação com as coisas, o que em última análise significa identificação com a mente. Esse trecho aqui é bem profundo, bem complexo também, porque ele toca na questão
da morte. E se a gente parar para pensar que a gente chega aqui nesse corpinho de um bebê nu, né, totalmente sem nada, e que quando a gente morre, a gente também deixa tudo que a gente possui, inclusive esse corpo que a gente ganhou lá quando a gente era bebê, a gente consegue perceber como no fundo nada nos pertence. Todas as coisas às quais a gente é apegado hoje, todos os objetos queridos, até mesmo as relações, mas aqui a gente está falando de propriedade, quando a gente morrer, várias pessoas vão pegar tudo isso e vão ficar para si, ou vão jogar fora, ou vão fazer qualquer outra coisa que a gente nem imagina, mas que não depende da gente mais, porque não tem como a gente carregar conosco todos esses objetos, ou as nossas posses, ou as nossas terras, as nossas propriedades, como ele diz aqui. E no fundo, o que a gente busca realmente, que é essa conexão com quem a gente é de verdade, com o nosso ser, ela sempre existiu, só que a gente estava tão identificado com as ideias na nossa mente, com a nossa identidade material, digamos assim, e a noção de propriedade que a gente tinha das coisas, que a gente deixou de lado essa conexão. E quando a gente está lá no nosso leito de morte, quando a gente dá o nosso suspiro final, eu acredito muito que há essa reconexão, que a gente vai se lembrar de quem a gente é de verdade e que a gente vai estar pronto para partir para novas formas de existência, porque eu acredito de verdade que a morte não é o fim da nossa vida. Vida aqui, claro, no sentido da consciência. Eu acredito que a gente parte para outras formas de experienciar a vida dentro do universo vasto e infinito no qual a gente habita. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Disse Jesus. O que significa humildes de espírito? Nenhuma bagagem interior, nenhuma identificação, nenhuma relação com coisas e com conceitos mentais que possuam uma percepção do eu. E o que é o reino dos céus? A simples, porém profunda alegria do ser, que está presente quando abandonamos as identificações e nos tornamos humildes de espírito. Essa é uma frase que está contida na Bíblia, né? Então tem um lado mais religioso aqui impresso, que foi uma frase atribuída a Jesus e que o Eckhart Tolle tenta explicar que justamente os humildes de espírito são aqueles que não têm tanto apego à identificação com a forma, com as propriedades, com o que se acredita sobre si mesmo, essa percepção do ego sobre si mesmo, sobre a vida, sobre tudo que está ao redor dele. E o reino dos céus nada mais é do que essa conexão profunda com a nossa essência, com quem a gente é de verdade. E acontece no momento em que a gente percebe isso, que a nossa presença, a nossa existência, ela vai muito além do que aquilo que a gente se apega tanto. É por isso que renunciar a todos os bens é uma prática espiritual antiga, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Desistir dos bens, porém, não nos libera automaticamente do ego. Ele tentará assegurar a própria sobrevivência, encontrando alguma coisa com a qual se identificar. Por exemplo, uma imagem mental da própria pessoa como alguém que superou todos os interesses pelos bens materiais e é, portanto, superior ou mais espiritualizada do que as outras. Há indivíduos que abrem mão de todas as posses. No entanto, tem um ego maior do que alguns milionários. Se deixarmos de lado um tipo de identificação, o ego logo encontrará outra. No fim das contas, não importa o que ele se apega, desde que isso tenha uma identidade. Ser contra o consumismo ou não concordar com a propriedade privada seriam outras formas de pensamento, outras mentalidades, capazes de substituir a identificação com os bens. Por meio delas, podemos nos considerar certos e classificar os outros como errados. Como veremos adiante, estabelecer uma divisão desse tipo é um dos principais padrões mentais egóicos.
uma das maiores demonstrações de inconsciência. Em outras palavras, o conteúdo do ego pode mudar, todavia a estrutura mental que o mantém vivo não se altera. Aqui a gente percebe que o ego ele existe através da identificação com uma ideia mental, não importa qual ela seja. Existe um julgamento por trás desse ego, no sentido de aquilo com o que eu me identifico é o certo e tudo que for diferente disso é o errado. E não importa a forma, pensamento que isso tenha. Então, uma pessoa que deixa todos os bens materiais, que renuncia a essas coisas e se vê como uma pessoa muito espiritualizada e, consequentemente, superior aos demais, ela está, de certa forma, alimentando o seu ego. É o que a gente chama de ego espiritual e que a gente está tendo muitos aí, dentro até desse meio da espiritualidade, que caíram nessa armadilha, porque o ego está disfarçado ali. E a gente percebe, claro, não só pelo discurso, como pela energia que a pessoa emana quando ela está falando dessas coisas. Então é importante a gente ter discernimento, porque o discurso é formado apenas por palavras, mas essas palavras elas têm uma energia por trás e ela tem um significado também. Tudo que está, de certa forma, relacionado à polarização, à dualidade, está relacionada ao ego, está relacionada ao reino mental. E o ego ele vai fazer de tudo para manter o que ele acredita, porque é assim que ele sobrevive, é assim que ele pensa que existe. Então aquela questão do penso logo existo é porque a identificação com a mente, com as ideias da mente que fazem o ego pensar existir, que fazem com que ele se veja como um ser vivo, digamos assim, e ele vai fazer de tudo para manter esse status. Um dos pressupostos inconscientes é de que, ao nos identificarmos com algo por meio da ficção da propriedade, a aparente solidez e permanência desse objeto material endossará nossa percepção do eu com mais firmeza e constância. Isso se aplica sobretudo aos imóveis e ainda mais às terras, pois acreditamos que esses são os únicos bens que temos condições de possuir, que não podem ser destruídos. O absurdo de termos alguma coisa torna-se ainda mais evidente no caso da terra. Na época da colonização da América do Norte, por exemplo, os nativos consideravam a propriedade da terra um conceito incompreensível, e assim eles a perderam quando os europeus os fizeram assinar folhas de papel que eram igualmente incompreensíveis para sua cultura. Os indígenas sentiam que pertenciam à terra, mas ela não lhes pertencia. Então aqui reforça o que eu falei lá atrás e pensar que os indígenas, os povos nativos, digamos assim, eles tinham outro tipo de relação com a terra, porque eles não se viam como donos dela. Porém, o homem branco, uma outra cultura, uma outra forma de ver a realidade, tinham essa noção. E eles fizeram os indígenas assinarem papéis onde dizia que eles abriam mão dessa terra, ou que eles vendiam, entre aspas, não sei qual era o conteúdo desse papel, mas para eles tudo aquilo era muito incompreensível, era muito fora da realidade que eles viviam. E assim eles acabaram perdendo o direito de viver naquele lugar. Eles foram renegados, eles foram levados para as reservas, num lugar que eles tiveram que ficar, às vezes até contra a sua vontade, porque muitos deles eram nômades, mas eles foram confinados ali num pequeno espaço da terra que eles tanto honravam, porque eles tinham uma relação diferente com elas. O ego tende a equiparar ter com ser. Se eu tenho, portanto eu sou. E quanto mais eu tenho, mais eu sou. Ele vive por meio da comparação. A maneira como os outros nos veem nos transforma em como nos vemos. Se todas as pessoas vivessem em mansões ou fossem ricas, suas casas luxuosas e sua riqueza não serviriam mais para destacar sua percepção do eu.
Alguém poderia então se mudar para uma cabana simples, renunciar à fortuna e recuperar uma identidade sendo ele mesmo e sendo considerado mais espiritualizado do que os outros. O modo como o indivíduo é visto pelos demais torna-se o espelho que lhe diz como e quem ele é. Na maioria das vezes, a percepção do ego sobre o valor pessoal está ligada ao valor que a pessoa tem aos olhos dos outros. Ela precisa que eles lhe deem uma percepção do eu. Caso viva numa cultura que, em grande medida, equipara seu valor ao quanto e ao que ela possui, é bom que seja capaz de detectar essa ilusão coletiva para não ser condenada a correr atrás de coisas pelo resto da vida, na vã esperança de encontrar seu valor e satisfazer sua percepção do eu. Nesse parágrafo, o Eckhart Tolle discorre sobre essa noção que a gente tem de ter como pertencer, de ter como parte de quem a gente é. Então, se eu tenho coisas, eu pertenço à sociedade que vê a importância das pessoas dessa forma. Só que isso, além de ser uma ilusão, claro, está muito ligado à comparação. Como o ego ele se vê como separado, ele se compara o tempo todo para afirmar a própria identidade. Ele não consegue se ver se não for através do espelho do outro, se não for através de um conjunto de regras ou de um conjunto de formas de pensamento ao qual ele pertence, ao qual ele se identifica naquele momento em que ele habita. E aqui a gente tem muito essa noção do ter, porque aquilo me preenche no ser que eu não tenho contato, no ser que eu renego, porque eu estou totalmente identificado com a minha mente. E nessa comparação é que eu vou dizer quem eu sou, é que eu vou, através do que eu não sou, reafirmar quem eu sou. E aí a gente se torna refém, digamos assim, desse mundo, né, que as pessoas elas buscam cada vez mais ter, e elas se esquecem de quem elas são por isso. E não que a gente não possa possuir coisas, tomar emprestado, digamos assim, pelo tempo da nossa vida, não é isso. E aí entra o ego de novo, quando a gente pensa que ser espiritualizado é renunciar a tudo e viver numa cabana, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos também. Mas, na verdade, o convite aqui é ter consciência dessa conexão entre a identificação com o ter e essa identificação do ego com o universo mental e racional, digamos assim, em relação a isso. Se eu tenho coisas, se eu possuo coisas, mas eu não sou refém delas, eu não tenho uma relação de apego, uma relação de identificação de quem eu sou com elas, aí sim eu estou livre, porque caso eu perca essas coisas, caso eu me despeça dessa experiência humana, e um dia isso vai acontecer, eu vou estar livre para ir para novas formas de viver, eu vou estar livre para ser apenas consciência e não ficar preso, apegado à forma da experiência física a qual a gente vai estar vivendo nesse momento. A gente vai usufruir das coisas, a gente não vai possuir, a gente vai usar por um tempo como se fosse emprestado pelo universo, porque ele sempre vai estar trazendo todos os meios que a gente precisa para viver a nossa experiência. E essa é a verdadeira abundância, na verdade. Você quer saber como se livrar do apego às coisas? Nem tente fazer isso. É impossível. Esse vínculo desaparece por si mesmo quando paramos de tentar nos encontrar nas coisas. Nesse meio tempo, simplesmente tenha consciência de que está ligado a elas. Às vezes, você pode não saber que está vinculado a alguma coisa, quer dizer, identificado com ela, até perdê-la ou sentir a ameaça da perda. Depois disso, se você ficar aborrecido ou ansioso, é porque o apego existe. Caso esteja consciente de que está identificado com algo, a identificação não é mais total. Eu sou a consciência que está consciente de que existe vínculo. Esse é o começo da transformação da consciência.
Para fechar esse subcapítulo, então, ele vai dar uma fórmula, entre aspas, de como trabalhar essa questão da identificação com as coisas. E ele dá a primeira dica, que é: não tente lidar com o apego. Porque quanto mais a gente não quer se sentir apegado, mais a gente resiste, e o processo de resistência funciona como uma cola que liga a gente àquilo do qual a gente quer se desvencilhar. Então, o segredo, entre aspas, o trabalho a ser feito é tomar consciência dos nossos apegos. A partir do momento que eu tenho consciência que eu estou apegado a algo, eu já estou 50% desapegado. Por quê? Porque enquanto a gente está totalmente 100% apegado, a gente não admite, a gente não percebe. E ter consciência é o primeiro passo para a gente se desfazer do apego, desfazer o nó, digamos assim. O que a gente precisa tomar cuidado apenas é para não substituir. Então não adianta eu me desapegar de uma coisa e logo em seguida encontrar um novo objeto, uma nova relação, uma nova forma de pensar a qual eu me apego para suprir aquele espaço vazio. E é isso que a gente precisa estar constantemente observando através da consciência que somos e não através das ideias mentais do nosso ego. E aí ele fala, né, como que a gente pode identificar esse apego. Se a gente perde alguma coisa, termina uma relação, ou enfim, se desfaz de algum objeto, ou até mesmo perde esse objeto de alguma forma, se a gente ficar mexido com aquilo, seja irritado, ansioso, triste, pensando, né, a respeito daquilo o tempo todo, é porque existe apego. Muitas pessoas nas relações, né, aqui ele está falando de propriedade, mas me vem de falar desse exemplo também. Muitas pessoas, quando as relações interpessoais acabam, principalmente as amorosas, né, que tem, digamos, esse ponto final, elas se sentem totalmente sem chão, elas se sentem perdidas, elas acham que não conseguem mais viver sem aquela pessoa. Só que isso é apego, porque o amor verdadeiro, ele resiste, digamos assim, ao tempo, resiste ao espaço também, né, à distância, e ele quer que o outro seja, acima de tudo, feliz. Então é sim, claro, desafiador lidar com o processo de separação, mas é desafiador para o nosso ego, para a nossa essência. Ela sabe que não existe separação real, que isso é apenas uma ilusão de um distanciamento temporário, né? De um distanciamento às vezes até necessário para que essas duas almas possam viver novas experiências. E é só no nível da essência que a gente vai entender isso. Enquanto a gente está no nível do ego, a gente vai invariavelmente sofrer sim, mas a gente sofre por apego e não por amor. Então assim eu me despeço desse subcapítulo e o exercício que eu quero deixar para vocês é uma reflexão acerca dos seus apegos, acerca da noção de propriedade que a gente tem com as coisas. Percebe se não existe um objeto ou uma propriedade sua em algum sentido ao qual você se apega e o quanto isso é nocivo para você, o quanto isso traz uma noção de ser, de identidade para o seu ego. E percebe isso, ganha consciência sobre isso, para que você possa começar esse processo de desidentificação e liberação de um espaço para se reconectar com seu verdadeiro ser. Lembrando que você não precisa se desapegar de nada, que você não precisa dar para os pobres, você precisa apenas ter consciência de que você está vivendo uma experiência temporária e que em algum momento isso vai invariavelmente deixar de ser seu no sentido de posse. E que quanto mais a gente está preparado para esse momento de separação, mais livre a gente é para viver o momento presente da melhor forma. Então a gente vê no nosso próximo subcapítulo. Um beijo no coração e até lá!